A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Eu quero trazer aqui a segunda parte do vídeo. Ministério de pregador, ou ministério de pregadores. Será que vale a pena nesses últimos dias que estamos vivendo? Eu falei no primeiro vídeo que eu nunca vi na história do Evangelho os pregadores ser tão atacados covardemente, e não pelos de fora, mas pelos de dentro da igreja, pelos que dizem cristãos. A luta de um pregador é diária. Como eu disse, nem todos os pregadores são empresários, nem todos os pregadores são bem empregados, nem todos os pregadores são de famílias ricas, nem todos os pregadores são filhos de pastor sustentados pelo dinheiro da igreja. A maior parte dos pregadores vem de uma linhagem pobre, vem de uma vida difícil, e enfrentam dificuldades, porque quando Deus os chama, há uma chama que arde no nosso coração, que ainda que nós queiramos deixar de ser pregador, nós não conseguimos. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as hortes espirituais da maldade. Então você que é crente, você que congrega em qualquer denominação, seja ela qual for, em vez de você jogar pedra, em vez de você atacar, dobre os joelhos, ore. Se você não pode contribuir com o ministério de um pregador, então contribua orando, intercedendo a Deus. Porque o pregador também tem esposa, o pregador também tem filhos, e quando um pregador é atacado covardemente, não é só ele que sofre, sofre ele, sofre a esposa, sofre os filhos dele, né? E eu conheço muitos pregadores que os filhos não querem nem mais congregar devido ao massacre que o seu pai vem sofrendo nas redes sociais. Mas há um Deus que vai pedir conta, né, de todas as coisas que acontecem, porque Deus, ele é justo. Nós falamos no primeiro vídeo de pessoas que falam de pregadores que cobram para pregar. Muito bem. Eu, particularmente, não cobro para pregar, mas dependo, humildemente falando, de que alguém tenha sensibilidade de me abençoar. Por quê, pastor? Porque eu não sou empregado, porque eu não tenho carteira assinada, porque eu não tenho empresa e nem sou empresário, né? Então eu dependo da sensibilidade. Sensibilidade essa que está escasso em nossos dias. Tem igreja que nós vamos ministrar por aí, que quem nos convida não tem a sensibilidade de nos abençoar nem com um dinheiro para a gente fazer um lanche. Comer um cachorro quente e tomar um copo de refrigerante. Não. Então quem está de fora, por trás dos bastidores, não sabe. Aí pensa que pregador está ganhando mundos e fundos. Aí pensam que todos os pregadores vai pregar em um culto ou num evento e sai com o bolso cheio. Você está enganado. Não é todos os pregadores que ganham ofertas mirabolantes, não. Não é todos os pregadores que são abençoados pelos ministérios, não. Você está equivocado, meu querido. Tem muitos aí que não ganham nada, que pregam simplesmente pelo prazer, pelo amor de pregar o Evangelho de Cristo. Mas Deus é fiel. Mas ninguém critica os pastores que trocam de carro 2, 3 vezes no ano. Carros importados, caríssimos. Aí ninguém critica. E isso com recurso da igreja. Essa é a realidade. Então, assim, diante de tantas coisas que acontecem, você não vê um trabalho social voltado para os pregadores. Pregadores, para quem não sabe, é a base de qualquer ministério. Jesus
quando ele começou o ministério dele na terra, ele escolheu 12 apóstolos. Fora os discípulos que lhe seguiam, ele escolheu 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos eram a base do seu ministério. A mesma coisa que Deus fez. Deus escolheu 12 patriarcas, desses 12 patriarcas nasceram as 12 tribos, né? Base de um reino que o Senhor estava construindo. Jesus, ele vem construir o seu ministério na terra e ele escolhe 12 apóstolos para pregar o evangelho, para divulgar o evangelho. Muitos deles deixaram seus afazeres, deixaram as suas responsabilidades, abandonaram o seu barco, a arte da pescaria e foram ser pescadores de homens, foram ser divulgadores da palavra de Deus. E o que é que você me fala disso? Você chamaria Pedro de irresponsável? Você chamaria Pedro de itinerante que só quer viver do evangelho? Por quê? Porque Jesus tirava oferta em praça pública. E quem era responsável pela oferta ou pelas contribuições era Judas Iscariote, que carregava a bolsa. Muitas mulheres que se converteram contribuíam para o ministério de Jesus. E Jesus não pastoreava a igreja. Não! Jesus saía ganhando almas, pregando o evangelho em praça pública, em ar livre, no pátio da sinagoga, né? E aí, o que é que vocês me dizem? O que é que vocês me dizem? O apóstolo São Paulo se converte, mas ele não pastoreia a igreja. Ao contrário, Paulo abre uma igreja ali, aí estabiliza a igreja, bota alguém dirigindo, vai para outro lugar, abre outra igreja. Paulo nunca se prendeu dentro de 4 paredes, porque cada um tem um ministério distinto. Tem pessoas que Deus chamou para pastorear um rebanho. Respeitamos. Tem que ser respeitado, é liderança. Mas tem pessoas que Deus chamou para pregar o evangelho, ganhar almas para Cristo. E precisamos ser respeitados. E nós cobramos esse respeito, não só dos poderes eclesiásticos, não só da liderança num todo, não só dos ministérios num todo, mas como também de todos os irmãos. Porque nós temos vida devocional, nós temos vida de oração, nós temos investimentos, nós investimos no nosso ministério, nós temos família que precisam ser respeitadas, nós também temos famílias que precisam ser sustentadas, né? E Jesus, ele teve o cuidado de levantar os 12 e ele deu uma advertência dizendo, quando ele enviou os 70 lá no Evangelho de Lucas capítulo 10, ele disse, vai de cidade em cidade, mas se você chegar em alguma cidade e não for bem recebido, não volte nunca mais lá, não pise os pés. Jesus estava dizendo assim, ó, só dê honra a quem te dá honra. Essa é a realidade. Olha o que é que o apóstolo escreveu aqui. Olha o que é que, Lucas escreveu aqui. Atos capítulo 8, versículo de número 8. Só para a gente entender um pouco do que é o ministério de um pregador. 8:8. E havia grande alegria naquela cidade. Que alegria era essa? Essa alegria que o escritor registra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 8. É porque chegou alguma pessoa famosa? Essa alegria aqui é porque chegou um bambambam da rede social, da mídia? É porque chegou alguém famoso? Não, essa alegria aqui é porque Filipe estava pregando o evangelho em Samaria. E Deus estava fazendo coisas extraordinárias através de Filipe, um pregador. Filipe aqui não era consagrado a pastor, não era consagrado a evangelista. Filipe aqui era simplesmente um diácono da igreja, mas estava desempenhando um papel de um evangelista. Por quê? Porque ardia no coração de Filipe a chama de pregar o evangelho. Porque não é credencial quem me habilita para ser um pregador, não, meu
meu filho. O que lhe habilita é a chamada, é a chama acesa, ardendo no coração. Filipe estava pregando o evangelho e a Bíblia diz que havia uma grande multidão que recebeu a palavra com muita alegria. Filipe estava pregando para uma multidão. Sabe por quê? De todos os eventos que acontecem nas igrejas no geral, sejam festividade, sejam congressos, sejam vigílias, o que quer que seja, pode ter o melhor cantor, pode ter a melhor cantora, mas sabe qual é a maior expectativa do povo? A palavra. O povo fica até o último instante por causa da palavra. O povo espera o tempo que for necessário por causa da palavra. Você pode fazer o evento que for, se você não tiver um pregador que pregue palavra, o povo vai sair murmurando, o povo vai sair falando, o povo vai sair criticando. Pode não ter cantor profissional, pode não ter os melhores, as melhores cantoras, mas se tiver um pregador, o povo dá glória a Deus, porque a prioridade ainda é a palavra. Então vamos valorizar o ministério dos pregadores. Vamos abraçar o ministério dos pregadores. Vamos respeitar os pregadores. Hein? Aí a Bíblia diz que Filipe está pregando em Samaria. De repente um anjo aparece e diz assim, ó, desce para a banda do sul, caminho que vai de Jerusalém para Gaza, porque está deserto. Agora qual pregador que está pregando para uma multidão e de repente recebe uma ordem divina para deixar a multidão ir para o deserto? Você iria? Porque tem muitas pessoas que gostam de multidões. Tem muitos que só gostam de ser visto, aplaudido, ovacionado. Mas quem é pregador de verdade, quem tem uma chama no coração, obedece. Quem tem uma chama no coração deixa uma multidão e vai para o deserto para evangelizar uma alma. E eu conheço muitos pregadores, companheiros de ministério, todos eles, os que são famosos, porque nem todos são famosos, os que são conhecidos, porque nem todos são conhecidos, que eles também pregam para multidões, mas eles também pregam para uma alma. Eu sou esse tipo de pregador. Eu posso pregar para 2.000, para 3.000, para 4.000, para 10.000, mas eu também prego para uma alma. Muitos não conhecem a nossa história. Eu passei, foram 16 anos evangelizando moradores de ruas. Na minha cidade, no meu estado, na cidade de Salvador, no estado da Bahia. 16 anos ganhando moradores de rua para Jesus, levando para centro de recuperação, tratando ferida, dando banho neles 1 hora, 2 horas da manhã no meio da rua. Eu passei 5 anos cuidando de viciado em drogas porque eu vim do crime. Jesus me tirou, foi do crime, do tráfico. Quando eu aceitei Jesus, eu fui matar um pastor e ele me ganhou para Jesus. Você conhece a minha história? Você conhece a minha trajetória? Eu passei 3 anos pregando na rodoviária de Salvador, para os viajantes, para quem estava pegando seus transportes. Você conhece a minha história? Eu não caí de paraquedas não, meu filho. Eu sei de onde eu vim. Eu sei qual foi meu campo de treinamento. Então nós temos que respeitar a história dos pregadores, porque todos, eu falo com convicção, todos que estão em cima da tribuna hoje, ou conhecido ou no anonimato, começaram de baixo. Tem história. E eu vejo muitos nércios brigando por uma oferta que se dá para um pregador, sendo que o dinheiro nem é dele, porque geralmente essas pessoas que criticam e falam são pessoas que nem contribuem, que não dizimam, que não ofertam na casa de Deus e ficam criticando uma oferta que dá para o pregador. E agora? E nessa pandemia os pregadores, como é que estão? Quem está ajudando? Quem está cuidando deles? Quem está lá indo para ver como é que está a dispensa deles? Os acúmulos de recibos de água, de recibo de energia, o bujão de gás vazio, a geladeira vazia, a família deles sem ter às vezes o que comer, e o filhinho dizendo, pai, eu quero uma merenda, e ele não tem uma merenda. Hein? Porque Deus não atingiu só os pregadores, não. Deus atingiu a nação num todo. Deus mostrou que Ele está no controle de tudo.
Hein? Respeita o ministério de um pregador. Porque um pregador sai de sol a sol. Pregador é convidado para pregar de manhã, ele prega, é convidado para pregar de tarde, ele prega, é convidado para pregar à noite, ele prega. Não tem hora para um pregador atender a agenda, não. Pregador prega na madrugada, nas vigílias, não tem hora para atender a agenda, não. Mas a gente não conhece a história de pregadores. Às vezes a gente vê um pregador bem vestido, bem calçado, bem alinhado e pensa que o pregador é rico. E quando chega na casa do pregador, meu Deus, vê até lágrima nos olhos. A dificuldade, a pobreza. Nem todo pregador tem um veículo para se locomover. Hein? Já parou para analisar isso? Então nós temos que respeitar, irmãos, os chamados de Deus. Os pregadores são a base da construção de Cristo para qualquer ministério. Um ministério sem um pregador ou sem pregadores, o ministério não cresce. Eu digo isso com base bíblica. Não cresce. Porque tem pastores que é bom de arrebanhar, de pastorear, é bom de liderar, mas não é pregador. E o povo fica saturado em ouvir dele a mesma coisa todos os dias. Então, ele precisa de um pregador que lhe o ajude. Porque Deus deu essa missão para pregadores. Um ele chamou para pregadores, um ele chamou para evangelistas, um ele chamou para pastores. E por que a gente não respeita e não valoriza? Por que isso? Me diga aí, por gentileza. Muitas pessoas aceitaram Jesus através de uma pregação, de um pregador, de uma ministração. Eu já tive a oportunidade de pregar em cruzadas de 70 pessoas, 90 pessoas aceitarem Jesus no meio da rua. Eu já tive a oportunidade de pregar de 40 pessoas aceitarem Jesus no meio da rua. E eu tenho um testemunho disso, de várias pessoas que me ligam e dizem assim: pastor, sou grato a Deus pela sua vida, porque foi através da tua palavra e do teu testemunho que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Se não fosse o Senhor, o veículo de Deus ainda estava lá no mundo. Então eu sou um porta-voz de Deus. Eu sou uma trombeta de Deus nessa terra, como também os meus companheiros. Eu tenho o meu referencial como pregador do Evangelho. Quem foi meu referencial? No estado da Bahia, o meu referencial é o pastor, sempre foi o pastor Abílio Santana. Pastor Abílio Santana eu não conheço. De proximidade, já assisti muitos DVDs dele, tomei como o meu referencial de pregador, não tenho amizade com ele, não estou aqui rasgando seda para o pastor Abílio Santana, não. É um homem de Deus na minha concepção, respeito como ministro, como pastor e como pregador do Evangelho. Não, mas foi meu referencial de pregador, aprendi com ele. E tenho como referencial, porque todos nós temos um referencial como pregador. Mas nós precisamos ser respeitados. E nós precisamos cuidar dos nossos pregadores. Vamos cuidar dos nossos pregadores, vamos ajudar os nossos pregadores. Tem muitos aí passando por apertos, com lágrimas nos olhos, pelas dificuldades que estão enfrentando. Porque muitos pregadores não são abraçados pelos ministérios, pelas conversões, pelas lideranças. Nós só somos usados quando precisamos. Aí nós somos solicitados. Nós somos a última peça do ministério a ser solicitado. Vocês não sabem de nada o que um pregador passa. Vocês não têm ideia de que um pregador carrega. Então, em vez de você estar criticando e jogando pedra, vamos orar, vamos jejuar, vamos deixar Deus trabalhar. Filipe estava em Samaria pregando para uma multidão. Quando o anjo aparece, ele diz assim: desce para a banda do sul, caminho que vai de Jerusalém para Gaza, porque está deserto. E Filipe não questiona, porque o pregador não questiona onde ele vai pregar. O pregador não questiona onde ele vai ministrar. O pregador não quer saber se é uma grande catedral ou se é uma chopana de palha. Não, eu já preguei numa chopana de palha. Eu já preguei numa casa de taipa de barro. O pregador não quer saber disso. E Filipe vai. E chegando lá, a Bíblia diz que Filipe vai pregar para o mordomo de Candace, rainha da Etiópia. Ele até estava lendo a Bíblia, mas ele não entendia.
E o pregador foi lá ajudá-lo na compreensão. Ele aceita Jesus ali no trajeto, na caminhada. Porque o pregador é um ministro de Deus. Ministro de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vocês, porque nessa trajetória que nós estamos enfrentando, eu me achei no dever de gravar esse vídeo porque eu tenho visto muitos colegas de ministério, pregadores, desistindo, jogando a toalha. Muitos olharam para mim e disseram assim: Pastor Carlos, eu não aguento mais. A gente se doa para o evangelho, a gente se doa para a igreja, a gente se doa para o ministério, mas a gente não tem reconhecimento algum. Na hora do aperto, da dificuldade, a gente não recebe visita de ninguém. Na hora que a despensa tá vazia, ninguém liga para a gente. O pregador vai pregar na igreja, as pessoas fazem uma fila, a gente ora por todos sem questionar nem murmurar. Nós somos boca da profecia, boca da revelação, boca da unção, do milagre, do mistério. Mas quando a gente está no aperto, ninguém quer saber das nossas dificuldades, das nossas lamúrias. Já parou para analisar isso? Que o pregador às vezes é sozinho. Ele tem Deus como seu amigo e seu companheiro. Então vamos olhar para o ministério dos pregadores. Que Deus abençoe vocês de forma especial. Ore por nós. É só isso que eu peço.